Pessoal, papo sério agora. Sem brincadeira, sem ironia. hã, Mais do que a minha opinião, eu vou dividir com vocês um questionamento. Vocês acham certo que alguns homens tenham direito a fazer parte de uma casta de intocáveis? De pessoas que têm mais direitos do que outras pessoas, que pagam imposto do mesmo jeito, que têm os mesmos deveres, que deveriam ter os mesmos direitos e que não os têm? Vocês acham justo que uma categoria profissional seja blindada, hã, simplesmente porque sim? Que uma categoria profissional possa usar do seu poder de comunicação para ofender, magoar, tripudiar, colocar ainda mais expostas pessoas que sempre estiveram expostas a tudo de ruim que possa machucá-las nesse país? A liberdade de expressão, que é uma coisa que a gente conquistou a duras penas depois da ditadura, vale a dor de uma pessoa ofendida, de uma pessoa que abre a internet e recebe no seu direct ou sabe-se lá como, um corte de show de humor onde a pessoa destila impropérios sobre deficiências, sobre inadequações estéticas, sobre cor da pele. Jura por Deus que esse é o Brasil em que vocês querem viver? Vocês querem viver num país onde a pessoa tenha o direito de falar o que quiser, mas não querem viver em um país onde todos sejam iguais perante a lei. Porque se um humorista pode subir no palco, ofender, pisotear, magoar, tripudiar em cima da dor de gente que perdeu familiares assassinados, gente que sofre discriminação, que é perseguida, gente que não consegue viver sua sexualidade porque tem sempre uma lupa em cima dela, olhando o comportamento dela. Vocês acham que é justo, é moral, é bonito, é aceitável, é correto alguns homens terem mais direitos do que os outros? Se a liberdade é um valor fundamental, a igualdade também é. Vocês sabem de que assunto eu estou falando. Eu não vou entrar no mérito das piadas, eu não vou entrar no mérito da persona que está me fazendo gravar esse vídeo, mas eu gostaria que vocês raciocinassem comigo, rapidinho, sobre um assunto relacionado a isso que eu estou falando desde o começo. Um ator no palco, um ator gravando uma novela, rodando uma série, fazendo um filme, um comercial, um ator recebe um texto escrito no papel e interpreta, dá vida para aquele texto. Aquele texto ganha carne, osso, sangue, suor, lágrimas, saliva, vida, alma. Ele termina a cena, termina a peça, coloca a sua roupa normal, pega o carro e vai para casa. Ser quem ela é de verdade. O texto que ela diz não representa o pensamento dela, muitas vezes. Quantas vezes um ator é obrigado a colocar sentimentos para fora que não são os que ele coloca normalmente? Acontece que numa peça de teatro, num filme, numa novela, numa série, o ator tem contraponto. Tem outra pessoa contracenando com ele. Numa novela, por exemplo, temos heróis e vilão. Ah, tá aqui o herói, tá aqui o vilão. Um representa uma coisa, outro representa a outra. É uma relação dialética. Tese e antítese. A síntese fica na mão do espectador, que vê aquelas posições antagonizando e reflete, pensa. Com o que eu concordo mais? Com o que eu me identifico mais? Com bandido, com mocinho? Com racista ou com defensor da igualdade? Né? O ator também pode escolher o caminho dele. Por exemplo, acabei de fazer um grande vilão no cinema. Aí me oferecem um papel de vilão numa peça de teatro, posso recusar. Ou não, acabei de sair de um vilão, quero fazer um mocinho. Por quê? Porque a pessoa tem consciência de que, sendo ator,
deve ter variedade, deve ter multiplicidade de assuntos no seu portfólio. Quando alguém for falar da carreira desse ator, olha, ele fez de tudo, já fez mocinho, já fez vilão, já fez novela rural, já fez filme de trocação de tiro, enfim, ser ator é ser vários. O que a gente percebe é que estes humoristas que querem se valer da liberdade de expressão para destilar veneno, colocar para fora o lado mais escuro da sua alma, não podem se comparar com atores no palco. Um humorista muito famoso, que mora agora nos Estados Unidos, deu uma declaração dizendo que então nós deveríamos prender Adriana Esteves, que fez a Carminha, que abandonou uma criança no lixão, que fez 1001 maldades e atrocidades, que dizia coisas horrorosas. A Adriana Esteves deveria ser presa também. A Adriana Esteves é uma atriz. O texto que ela falava era escrito por João Emanuel Carneiro e sua equipe. E o espectador sabia. E a Carminha tinha do outro lado a Nina, a Rita, o Tufão, o Batata, as pessoas que tinham outra postura de vida antagonizando. Um desses dementes, um desses doentes que sobem no palco para falar mal de gordo, deficiente, gays, lésbicas, trans, falar mal de quem pensa diferente, eles sobem no palco com a cara limpa, usando seu próprio nome, falando na primeira pessoa do singular, eu penso, eu digo, eu acho, não é um personagem. Poderíamos ter uma licença poética? Poderíamos, poderíamos, poderíamos. Mas eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. Não é possível que o cara escreve seus textos, vai soltando na internet, aí depois monta um especial, grava, dá suas entrevistas, participa de programas de televisão, sempre falando dos mesmos assuntos, com o mesmo enfoque, atacando as mesmas pessoas, o tempo todo. Cadê a variedade do ator? Cadê a multiplicidade de papéis que um ator tem que desempenhar? Não existe. Ele bate nessa tecla o tempo inteiro. Ou seja, não dá para dizer que é uma coisa ocasional. Não dá para falar, bom, a Adriana Esteves fez a Carminha, que era doente, que era má, mas fez outro papel tal, que era uma mulher boa, legal. Fez o Toma Lá da Cá, onde ela era uma dona de casa bacana, engraçada, cheia de tiques. Não. O senhor fulano, que eu não vou dizer o nome porque ele não merece, o senhor fulano sobe no palco sempre, em todos os seus especiais, em todos os seus shows, desde que a gente teve o desprazer de conhecer o trabalho dele, atacando negros, gays, deficientes. Se ele pode escolher sobre o que falar, por que só isso? Porque só gente vulnerável. Por que não falar da elite brasileira? Por que não falar de gente branca como eu, como ele? Então, querido, a máscara caiu. A máscara caiu. Ela nunca foi muito bem presa no seu rosto, na verdade. A gente sempre percebeu. Sempre percebeu. É que agora está claríssimo. Está cristalino, como água da fonte. Se uma pessoa. Vamos fazer uma analogia. Esse humorista famoso que foi defender ele usou muitas analogias. Vamos usar analogia para analisar esse caso. Vamos fazer a seguinte analogia. Vou me usar de exemplo. Eu sou um homem hétero cis. Só que eu só assisto pornografia gay. Será que eu não sou gay? Só vejo pornografia gay. Cadê minha heterossexualidade se expressando? Concordam comigo que é estranho, no mínimo? No mínimo é para se desconfiar. Então, como é que esse cara se diz democrático, se diz acima dessas piadas, diz que elas não representam o seu real pensamento, mas da boca dele só sai isso? Como é que pode?
Uma coisa tem cara de melancia, cheiro de melancia, cor de melancia, textura de melancia, sabor de melancia, mas não, é coco. Ninguém mais cai nessa. Eu convido vocês à reflexão. Não existe direito absoluto, não existe regra imutável. Todos nós somos cidadãos, todos nós temos direitos e deveres, e tudo tem limite, inclusive a liberdade. Porque a sua liberdade pode esbarrar no direito dos outros. E quando isso acontece, é a hora de parar e pensar. Se essa juíza que tomou essa decisão não conseguir fazer ele parar e pensar, ninguém mais vai conseguir. Então eu acho que é o caso não da gente insistir em tentar punir um idiota que não percebe o tamanho do prejuízo que ele está promovendo, insistindo nessas temáticas. Eu acho que é para a gente pensar em grande espectro. Que tipo de sociedade a gente quer ser? Uma sociedade que permite que as pessoas sejam machucadas desse jeito, sem tomar uma providência? Que humor é esse? Que humor bosta, que humor lixo é esse que precisa ferir os outros para ter graça? Será que essa gente é tão obtusa, tão burra, tão incapaz, tão indigente intelectualmente, que precisa ferir os outros para ter relevância, para pagar suas contas? Será que essa gente nunca deitou a cabeça no travesseiro e ficou pensando que pode ter ferido uma porção de gente? A gente. Eu sou roteirista, vocês sabem. A gente, quando escreve, realmente, isso é fato. A gente escreve muitas coisas que não são o nosso pensamento, enquanto pessoa física. Isso acontece. Mas para isso, existe a leitura. A gente escreve, lê, pensa no que escreveu e argumenta num diálogo interno. Isso que eu estou escrevendo, isso é legal, isso é construtivo. Essa crítica que eu estou querendo fazer aos costumes não está esbarrando num discurso preconceituoso. Eu acho que muita gente pensa como eu. É necessário parar e pensar. Vocês, humoristas, não são mais crianças mimadas que fazem se a gente tira o brinquedo da mão. Vocês não são homens? Vocês não se consideram homens livres, cidadãos brasileiros, donos de direitos? Vocês não são gente crescida? Têm família, ganham dinheiro, têm filhos? Vocês têm responsabilidade com a sociedade. De onde vem o dinheiro de vocês? Da gente. A sociedade é um organismo vivo. Quando você inocula o vírus do preconceito, do fascismo, do horror, do mau gosto em cima do palco, esquece a internet. Estou falando só em cima do palco. Você se esquece que as pessoas que estão ali assistindo vão reproduzir essas piadas em outro lugar. Nós estamos em 2025. Não existe mais segredo. Não existe mais privacidade. Todo canto que a gente vai tem câmera. Vocês se julgam tão inteligentes, uma casta acima de qualquer punibilidade, uma gente que não suporta ser confrontada com a realidade. Cadê a inteligência de vocês para entender que vocês também são brasileiros? E que amanhã o negro, o gay, a lésbica, o trans, o cadeirante, o gordo, pode ser o seu filho. Eu não peço que ninguém mude de ideia a esse respeito, só porque eu quero, porque eu acho que é justo. Eu só gostaria que as pessoas tivessem consciência de que a inteligência nos foi dada por Deus, pela natureza, pelos nossos pais, para ser usada. E a língua, ela pode ser uma arma, um chicote,
mas também pode ser o veículo de tanta coisa bacana, inteligente, engraçada. Eu amo humor. Eu cresci lendo a revista Mad, eu cresci assistindo TV Pirata, mas eram outros tempos. Nós estamos em 2025. Do mesmo jeito que eu estou me comunicando com vocês através dessa tela, e não mais nas páginas de um jornal, como fazia o pessoal do Planeta Diário e da Caceta Popular, o mundo andou, a tecnologia tomou outra proporção. Evolua, cara. Se você é humorista, está ouvindo o que esse humilde roteirista interiorano está falando aqui, evolua. Evolua. A gente está andando, a sociedade está andando, está indo para frente. Vocês vão ficar para trás. Vai chegar uma hora que ninguém vai mais ter saco para tanta ignorância, para tanta burrice e para tanta arrogância. Vocês não são melhores que o resto da sociedade. Melhorem.